Romanos, capítulo 12, o verso. Vamos iniciar no 17 para uma fácil compreensão na palavra que nós estaremos adentrando nesta noite, que vai falar poderosamente em cada coração. Abra o seu coração. Todos encontraram? Amém. Glórias a Deus. Romanos 12, a partir do verso 17. Assim vai nos dizer a palavra do Senhor: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, pois, por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém, Senhor. Lemos aqui a Tua palavra nesta noite. Nós buscamos no Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente para compreender a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, para que possamos sair daqui lavados e remidos, pois é a Tua palavra que nos lava, que nos purifica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pode assentar, pode louvar ao Senhor com o seu melhor nesta noite, com sua melhor palma. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas antes de adentrarmos nessa mensagem, vamos entender, aleluias, na glória do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos amar ao nosso semelhante, amar ao nosso próximo. E isso demonstra que nós não podemos nos afastar de pessoas que nos causam mal, amém? Fugir da aparência do mal. E quando nós vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 5, Timóteo ele ali recebeu uma palavra do apóstolo Paulo, a forma que as pessoas iriam se portar, e no final, Paulo ele vai dizer a Timóteo: afasta-se desses também. Desses quem? Daquelas pessoas que Paulo havia descrito, pessoas arrogantes, pessoas que não têm o amor ao próximo, pessoas que não têm ali o cuidado. Então Paulo ele trouxe uma série de fatores para que nós venhamos ter conhecimento. Irmãos, tem tipos de pessoas que são tão nocivas que elas, ao invés de nos aproximar de Deus, ela, além de nos afastar de Deus, ela nos causa um transtorno até mesmo psicológico. Quantas pessoas têm que parar em clínicas de reabilitação para poder tomar remédios ali fortíssimos por causa de quê? De pessoas perigosas e nocivas que vêm na nossa vida. E a Bíblia, ela adverte sobre a importância de se afastar de pessoas arrogantes e orgulhosas, cujo comportamento vai contra os princípios da humildade e da humanidade. Tem tipos de pessoas que nós devemos nos afastar. Não é que nós vamos tocar a pessoa, você para lá, outro para cá. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que tem pessoas que não tem como nós estarmos convivendo com elas, porque elas vão nos trazer uma distância de Deus e vai nos trazer problemas psicológicos, entre outros. No Salmo 120, no verso 2, o salmista ele vai dizer: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui está um tipo que é muito terrível e que nós devemos nos afastar. Pessoas mentirosas e enganadoras, indivíduos que frequentemente mentem, enganam os outros, minando a confiança e a integridade nas relações. Irmãos, a gente conviver com uma pessoa mentirosa é algo terrível, é algo abominável. E o triste do mentiroso é que ele sempre utiliza daquele leva e traz. Da mesma forma que ele traz uma mentira para você, ele recolhe algo da sua vida e leva uma mentira para outro. E sempre fica naquele telefone sem fio. E o mais triste, o abominável do mentiroso é que ele sempre começa: eu ouvi falar, alguém me disse, as minhas fontes confiáveis, mas essas fontes são tão confiáveis que nem ele acredita nas próprias fontes que ele tem. Então observa, o salmista ele vai afirmar claramente: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Quantas vezes nós deixamos de gostar de pessoas por causa de mentirosos? Nós deixamos de conviver com pessoas saudáveis por causa de mentirosos e de pessoas enganadoras.
pessoas. Nós temos que saber observar isso, nós temos que saber entender. Irmãos, há uma diferença muito grande entre nós estarmos ali comentando acerca de um assunto e nós estarmos ali levando a vida da pessoa toda para uma discussão, coisa que Deus ele não gosta. E principalmente com respeito aos murmuradores, quer ver algo que irrita Deus e que Deus ele fica ali com vontade de destruir tudo. É exatamente aquele que começa a murmurar uns contra os outros. A alma do Senhor ela abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então veja, o primeiro tipo de pessoa que nós devemos estar nos afastando de uma pessoa tóxica são de pessoas mentirosas. Por que Deus ele nos trouxe essa palavra nesta noite? É para que nós venhamos a entender muitas coisas não fluem, não crescem na nossa vida exatamente por causa desse tipo de pessoa. E às vezes nós falamos, irmão, mas e acerca do amor, acerca do cuidado, acerca disso, acerca daquilo outro? Leia o que aconteceu com a história de Abraão. Se nós formos ver, Abraão ele só teve sucesso na sua vida a partir do momento que ele se desvencilhou de Ló. Enquanto ele andava ali com o seu sobrinho, a vida dele só ia de mal a pior. Abraão ele corria para aqui, o negócio estava errado. Abraão corria para lá, a situação não ia bem, não funcionava. Até o momento que começou a dar uma atrito entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Eles então se dividem, aí você vai ver, há pessoas que não adianta nós tentarmos forçar e continuar e forçar ali que vai dar certo e que vai dar certo, porque tem coisas que não funcionam, tem coisas que vai além. Há situações que nós devemos simplesmente chegar a Deus e falar, Senhor, nas tuas mãos eu entrego. Deus abençoa essa pessoa, nós vamos orar para Deus abençoar, para Deus guardar, para Deus proteger, mas à distância. Nós temos que entender isso. Abraão ele não deixou de amar o seu sobrinho. Abraão ele não parou de amar a família do seu sobrinho. Ele se preocupava, tanto é que ele amava o seu sobrinho, que quando houve ali aquela guerra que pegaram todos de Sodoma, Gomorra ali, levaram embora cativos, Abraão ele vai juntar a sua comitiva, ele vai atrás, corre ali, vou para o meu sobrinho, não, vou pegar meu sobrinho de volta. Então o amor dele continuava grande pelo seu sobrinho, mas a distância do outro. Tem coisas que nós precisamos entender isso. Tem coisas que nós precisamos aprender. O outro tipo é pessoas invejosas e pessoas ressentidas. É algo terrível, que destrói a autoestima. É uma coisa que vai destruir a sua vida, é você viver com pessoas invejosas. O invejoso, ele não consegue adquirir nada, e tudo que você adquire, o olho dele vai ali tão grandemente que ele vai para destruir tudo que você tem. É por isso que você começa a dizer, mas por que é que nada dá certo na minha vida? Eu oro, eu busco a Deus, eu corro atrás, eu faço o que eu posso, mas é porque às vezes você está na posse ali de um invejoso, de alguém que está ali focado naquilo que você tem. Irmão, mas eu sou pobre, eu não tenho nada para a pessoa invejar de mim. Ei, até a sua vida o invejoso ele quer, até a forma de você tratar a sua família ele quer, a forma de você conviver com seus filhos ele fica, mas por que os meus filhos não me respeitam? E por que os filhos de fulano respeitam ali? O olho é muito grande, o invejoso ele é terrível. E veja o que a palavra vai nos dizer, 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 1, portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Aqueles que carregam consigo a inveja e ressentimento, impedindo o crescimento e a harmonia nos relacionamentos, não cresce, não flui, não funciona, as coisas não vão para frente quando você está na posse de um invejoso. É algo terrível quando a gente vai tratar da inveja, porque a inveja, o invejoso ele é como se fosse um pecado de feitiçaria. Então há uma turbulência na vida de quem está acompanhando o invejoso. Já reparou? O invejoso sempre o dele é melhor do que o seu. Se você vai olhar ali, você acabou de adquirir um carro, ele sempre olha ali, mas então, esse carro seu, mas existe carro melhor? Não, mas tem outro, mas o que eu tinha era melhor do que o seu. E ele não consegue se conter com a sua felicidade, ele não consegue alegrar com os que se alegram. Mas quando alguém está alegre, ele chora, ele sente uma tristeza, uma amargura por dentro de si. Por mais que ele olhe para você dá um sorriso, mas você mesmo dá para identificar que é um sorriso falso, é um sorriso entre os dentes, porque o invejoso ele é incapaz de demonstrar um sentimento de felicidade com a vida do
abençoou. Esse tipo de pessoa, a Bíblia Sagrada nos orienta que nós devemos ficar atentos quanto a ela. Você às vezes ali, isso acontece muito principalmente com as mulheres, arruma o cabelo, aí o invejoso ele olha, né? Então ficou até bom, né? Tem um detalhezinho aqui, né? Quando eu arrumo o salão que eu vou, e sempre tem uma historinha. O invejoso ele nunca vai chegar em você e falar, não, realmente ficou bom, está de parabéns, está excelente. Por mais que ele chegue para você e te dá um elogio, sempre vai ter um porém atrás. Né? Ficou até bom, né? Mas poderia mexer aqui, poderia mexer ali, e ele sempre vai arrumar uma confusão e um problema. A vida do lado do invejoso, ela não prospera, ela não desce, ela não flui, ela não vai para frente. Talvez você está ali e você olha, Senhor, mas eu fiz tudo certo conforme a tua palavra orienta, eu fiz tudo de acordo, eu oro, eu busco, eu leio a palavra, eu medito, eu estou em constante consagração, faço jejum e as coisas parecem que não funcionam. Aí dá uma observada, de repente tem alguém que está ali sondando a sua vida e que não deveria estar naquele lugar. E é por isso que nós temos que sabermos, até o que nós conversamos com as pessoas, nem tudo que você vai fazer você deve sair contando, nem tudo que você vai fazer você deve sair espalhando por aí. Quantas pessoas já tiveram o casamento destruído porque, mano, eu já vou casar, e sai esparrodando com a cidade inteira, na hora que assusta, começa a dar problema no relacionamento, começa a dar problema dentro de casa, porque o invejoso ele entra. Muitas pessoas, o casamento começa a destruir ali, a se arruinar, porque começa a elogiar demais, porque o meu casamento é o melhor que existe no mundo, no Brasil, é uma essência, é uma potência, e sai contando para todo mundo da cidade, porque o meu é o melhor, é o melhor. O invejoso ele sempre está sondando e rodando, e na hora que você assustar, irmão, não deu certo. Por quê? Porque tem um invejoso rodando. Então observa, livre-se de toda maldade, de toda engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Deus, Ele nos chamou para nós sermos livres, para nós sermos transformados. Nós não precisamos de ter inveja de ninguém, nós não precisamos de crescer o olho nas coisas das pessoas, nós precisamos de fazer aquilo que a Bíblia nos orientou. Alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Nós temos que entender essas coisas, aleluia. Exaltado ao nome do Senhor. Já reparou que é tão difícil você conseguir se alegrar e você estar feliz quando você está próximo de um invejoso? Você já reparou que a palavra, quando ela diz alegrar, é você se alegra? Nem sempre é fácil para uma pessoa se alegrar com o outro que está prosperando e a vida dele continua estagnada, e a vida dele continua parada. Às vezes ali até dá um sorriso por entre os dentes, fulano está prosperando, mas então nunca está contente, nunca está satisfeito. Se a pessoa começa a prosperar muito, ele já começa ali, irmãos, o invejoso ele é terrível. Ele já começa a apontar, deve ser droga, deve ser que está roubando, deve ser que está uma coisa ou outra. O invejoso ele nunca vai estar contente com a sua felicidade. Então quando você for buscar a Deus, faça como o salmista: Senhor, livra-me de toda essa imundícia, de todos esses tipos de problemas. Outro tipo de pessoa que nós devemos nos afastar são pessoas manipuladoras. É algo terrível e que vai a cada dia mais alastrando e aumentando. Pessoas que querem manipular os outros, pessoas que se sentem mais importantes do que os demais. Então observa a manipulação e os controladores, indivíduos que buscam controlar e manipular os outros para atender os seus próprios interesses, causando danos emocionais e psicológicos. Irmão, nós temos que tomar cuidado com essa questão de manipulação. Tem pessoas que ela tem uma facilidade de entrar na sua mente. Ela tem uma facilidade, ela vai adentrando, na hora que você assusta, aquilo já trouxe um problema muito grande. E uma pessoa manipuladora, você vai identificar que ela começa sempre a arrumar um recurso para que você faça no lugar dela, e que ela sempre vai colocar na sua mente alguma coisa para você estar ali, e ela começa, você nunca é bom o suficiente, você nunca é uma pessoa satisfatória, mas aí ela começa a pôr na sua mente, mas quando você estiver do meu lado, você vai ser uma pessoa transformada, uma pessoa melhor. Quando você estiver do meu lado, você será uma pessoa de outro nível, e começa por ali. Observa, Salmo 119, 113 vai dizer: livra-me da opressão
transgressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Livra-nos da opressão. E aquela pessoa que ela é manipuladora, ela oprime a pessoa, ela trava, ela segura, ela não deixa a pessoa crescer e prosperar com as suas próprias vontades ou necessidades. Ela sempre vai querer manipular alguma cena, alguma situação, e nós devemos tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Louvado ao Senhor. E outro ponto, outro tipo de pessoas são pessoas negativas. Irmãos, é tão terrível você trabalhar com uma pessoa negativa. Tudo que você vai fazer para ela não vai dar certo. Você chega ali, irmão, eu estou pensando em comprar umas cadeiras para o salão, para a igreja do Senhor. Mas então, irmão, vamos comprar uma cadeira agora, mas para quê? Cadeira não vai dar certo. Cadeira não vai funcionar, a cadeira não vai adiantar. A pessoa sempre coloca um negativo no meio. Se você fala, irmão, eu estou pensando em trocar de carro, estou pensando em subir na vida, melhorar, arrumar um outro carro, então, irmão, né, mas carro, para que trocar de carro? Tudo que você conversa com a pessoa, ela é uma pessoa negativa, é uma pessoa que tudo para ela vai dar errado. Ela não consegue ver as coisas boas da vida, ela não consegue ver que as coisas elas vão fluir, elas vão funcionar, elas vão ir para bem. A palavra do Senhor, ela vai dizer, esforça-te e tenha bom ânimo. Ou seja, nós devemos sair e fazer as coisas. A palavra do Senhor vai nos dizer, vai ter uma formiga, ó preguiçoso, nós temos que locomover, sair do nosso lugar. Mas o negativista, ele só vai encontrar negatividade, e esse tipo de pessoa traz um transtorno para nós e para ela. E isso é um problema muito grande. Nós não devemos ser uma pessoa ali pessimista, que fica sempre no negativo, sempre no lado ruim da vida, sempre nas coisas que não funcionam, não fluem. Nós temos, irmãos, que ser felizes na nossa vida também. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que se nós cremos, nós comeremos o melhor dessa terra. A palavra do Senhor, ela nos chamou para nós irmos além, para nós avançarmos, para nós sermos alguém capacitados para trabalhar e funcionar. Deus, ele não nos chamou para nós ficarmos ali apegados apenas. Tem um pecado, tem muitas pessoas que elas confundem, e elas imaginam que crente tem que ser, né, crente tem que ser humilde, mas a humildade tem que ser só pobre, que não pode ter nada, tem que andar descalço, tem que andar ali com roupa toda rasgada, toda furada, irmãos. Isso não é humildade. A Bíblia não nos chamou para nós sermos simplesmente de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós temos que viver a nossa vida, nós temos que mostrar para o mundo que Deus, ele está conosco, Deus, ele nos ajuda. Não significa que nós temos que fuja de pessoas que elas só te colocam para baixo, só com coisa negativa. Irmão, estou pensando em casar, não, mas casamento não presta, casamento não dá certo. Ah, irmão, eu estou pensando em comprar uma outra casa para poder alugar, não, mas não dá certo, não funciona. Fuja desse tipo de pessoa, afasta desse tipo de pessoa. Quer conselho, quer buscar ali conselhos e sabedoria, busca no lugar certo, busca na palavra do Senhor, busca com pessoas capacitadas, com pessoas que oram, com pessoas que buscam, mas não fica apegados a esse tipo de pessoa. Louvado o nome do Senhor. Tudo isso vai nos trazer um risco. Haveria diversos outros que nós poderíamos citar aqui, mas nós vamos nos ater apenas a esses aqui. Mas depois você pode ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, você irá ver uma lista daqueles que Timóteo ele vai receber de Paulo acerca de pessoas que nós devemos afastar, nós devemos fugir. Tem vários outros tipos de pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, pessoas falsas. Ali está uma lista muito grande do que nós devemos fugir. Mas como é muito grande, depois você lê em casa, você analisa certinho. O risco é a boa convivência, os fofoqueiros e os maldizentes, indivíduos que propensos a espalhar fofocas e críticas, minando a confiança e a harmonia nas relações interpessoais. Irmãos, fofoqueiro é um tipo de pessoa terrível. Ele destrói a amizade, ele destrói todo um sistema. Por causa de quê? Por causa de fofoca. Aquele leva e traz, mas isso não funciona, isso não dá certo. Quando pessoas começarem a chegar perto de você para poder ficar muito com aquele ligue, leva e traz, aquele telefone sem fio, você identifica logo que aquilo é algo de um fofoqueiro, é algo de alguém ali. Ele começa a contar a vida da pessoa toda, ele não se atém apenas a fazer um comentário, não, viu o que aconteceu?
aconteceu, não, a pessoa ali realmente teve um problema difícil, teve uma situação ali, não, ele quer começar ali, não, mas fulano caiu, foi por causa disso, e foi por causa daquilo, e deve envolver isso, e aí arruma uma poeira de coisa, e é fofoca, e vai levando e trazendo. Provérbios 11:13 vai dizer: quem muito fala trai a confiança, mas quem merece confiança guarda o segredo. Veja o conselho que a Bíblia está nos trazendo. Ele fala demais, né? Um ditado popular que muitos conhecem, ele fala demais, dá bom dia a cavalo. E é de fato exatamente isso. Tem momentos que nós devemos falar, mas tem momentos que nós devemos calar. Tem hora para tudo na palavra do Senhor e dentro da Bíblia Sagrada. Então cuidado com o fofoqueiro, cuidado para você também não se tornar um fofoqueiro. É algo tão perigoso. Tem pessoas que ela tem um prazer em ficar observando a vida dos outros. Ela passa mal se ela não conseguir analisar a vida dos outros. Ela fica ali com um problema, parece que a mente nem funciona. Ela fica ali olhando, ela destina na vida, ela fica procurando detalhes e problemas para poder sair esparrodando e levando para a vida dos outros. Cuidado com esse tipo de pessoa, porque você pode cair junto com ela, e na hora que você assustar, você será mais um fofoqueiro junto com aquela pessoa. Então tome cuidado com esse tipo de pessoa que vão te trazer problema. O outro ponto e outro tipo de pessoas são pessoas egoístas e interesseiras. Pessoas que priorizam exclusivamente seus próprios interesses, negligenciando as necessidades e sentimentos dos outros. Se nós formos ver em Provérbios 18, a palavra do Senhor irá nos dizer: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tem pessoas que ela tem o prazer de ficar ali solitária, não é porque ela gosta de ficar solitária. Às vezes ela fica ali solitária para poder não dividir as coisas. Quantas pessoas tem o costume de esconder as coisas para que ninguém venha ali e está participando junto? A pessoa egoísta, ela, além dela sofrer, ela faz com que outras pessoas venham a sofrer junto. Ela observa, ela gosta de guardar umas coisas sempre num lugar diferenciado para que ninguém possa participar com ela. Se ela compra algum tipo de alimento ali e alguém vai pegar junto com ela, ela já começa a ficar ali, nossa, mas que coisa, que absurdo. Ela passa mal se alguém pega aquilo que é dela, mas normalmente o egoísta, ele gosta muito de pegar as coisas dos outros. Ele gosta muito de estar se aproveitando das coisas dos outros, mas não gosta que pega nada dele. Se tem ali, imagina que está ali um livro para poder fazer uma leitura, você pega ali, presta esse livro para ler, não pode, vai rasgar, a gente vai dar um problema, e aqui no outro ali, mas se ele vai lá e pega o seu e não está nem aí, e está tudo bem. Então observa pessoas egoístas, é terrível, é algo que atrapalha muito a convivência, e isso vai interferindo também na nossa comunhão para com Deus. Então tome cuidado com esse tipo de pessoa na sua vida, que às vezes vai sondando e vai rondando na sua vida. Até certo ponto é algo aceitável, mas quando passa dos limites, nós devemos estar fugindo a esse tipo de pessoa. Pessoas violentas e agressivas. Provérbios 3:31 vai dizer: não tenha inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. A violência, ela gera violência. E indivíduos que recorrem à violência e à agressão para impor sua vontade, criando ambientes perigosos e desestabilizadores. Nós precisamos entender isso, até mesmo com respeito ao relacionamento, ao casamento. Nós não devemos viver em um relacionamento abusivo. Se você percebe que as coisas estão saindo para vias de fato, tem que procurar a polícia, tem que denunciar, tem que buscar os recursos, porque viver com uma pessoa abusiva, isso não provém de Deus. Deus, ele não quer que nós venhamos ficar nessa situação. Então, se é parte das vias de fato, muitos homens, mulheres corajosas, tem mulher corajosa também, ela parte para cima e já vai descendo o braço de cima ali, porque tem mulher que, ela também é muito corajosa. Irmão, não fica, observe o que a palavra ela tem, não tem inveja do homem violento, ou seja, não conviva com isso, não fica ali aproveitando disso. Antigamente tinha muito daquele, não, o casamento meu marido está me batendo, vamos orar, irmão, para Deus abençoar. Nós não devemos conviver com uma coisa dessa, nós não devemos ficar apegados a uma coisa dessa, e isso é para servir de base, porque tem muitos homens que se colocam, porque eu sou macho, eu sou poderoso, e acha que é poderoso porque anda batendo na mulher, não tem que colocar lá atrás da grade mesmo. Depois que estiver lá, nós vamos orar, vamos fazer até campanha
para Deus abençoar a vida dele lá na grade. Depois, contudo, nós vamos ter sabedoria e discernimento. O impacto destrutivo, a violência e a agressão destrói a paz e a segurança, causando danos irreparáveis às vítimas e à comunidade como um todo. Pessoas violentas, elas não param enquanto ela não chega a via de fato. Pessoas violentas, ela não vai parar enquanto não terminar. Nós temos que entender isso. Violência, temos que fugir desse tipo de pessoa, temos que nos afastar ao máximo desse tipo de pessoa. E tem coisa, irmãos, que não adianta só oração, não. Tem situações que não adianta. Tem coisas que você vai ficar orando e não vai resolver. Se você está apanhando, ai, mas eu vou ficar só na oração. Não fica só na oração. Toma atitude, toma ali posição. Nós entendemos que a Bíblia, ela não é conivente com esse tipo de situação. As consequências do convívio negativo. Observa a primeira consequência, o rompimento de relacionamentos. A conduta negativa dessas pessoas pode levar a rupturas e disfunções nos relacionamentos pessoais e profissionais. Veja Provérbios 16, 28, que vai nos dizer: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Esse tipo de pessoa faz com que você perca grandes amigos, você perca grandes pessoas, você perca pessoas ali que de fato estavam para te ajudar e para te apoiar, e você acaba se afastando dessas pessoas por causa de quê? Por causa desses grupos de pessoas que estão aqui anteriormente, principalmente com respeito ao fofoqueiro, ao mentiroso, que ele arruma um leve traço. Então fuja, isso separa grandes amigos. Se nós formos parar para observarmos quantos tipos de pessoas nós já perdemos porque nós somos dar ouvido a outros que não tinha nada a ver. E às vezes, antes de nós pararmos e analisarmos qual é esse tipo de pessoa, então observemos: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa grandes amigos. É o que a palavra do Senhor nos mostra. Então foge desse tipo de pessoa. Pessoa difamadora, pessoa que gosta muito mimimi. O outro impacto é impacto na sua saúde mental. Aquilo começa a te trazer um transtorno, um problema interior. Na hora que você assusta, você está em uma depressão, está em um outro, tudo por causa do disse-me disse, fulano me disse, que ciclano me disse, que beltrano me disse, e que na hora que você vai apurar os fatos não tem nada daquilo. Você perde noite de sono, você perde ali trabalho, perde tudo, porque você começa a ouvir o que fulano, que ciclano diz. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: lança sobre ele a sua ansiedade, descansa no Senhor, fica tranquilo, não se preocupe com o que os homens, não é porque fulano está falando mal de mim, deixa ele falar, é sinal que está lembrando o seu nome, é sinal que está lembrando de você alguma coisa. Irmão, se alguém está falando mal de você, é porque você marcou a vida dele de alguma forma. Invejoso, e aquele que fala mal, você pode levar o Senhor, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. A pessoa está falando mal de você, irmãos, é porque tem dois motivos. Um, porque ela quer ser o que você é e ela nunca vai conseguir. Ou então é porque ela já tentou e ela não conseguiu acompanhar aquilo que você se tornou. E ela então começa a falar mal. É simplesmente isso e nada além disso. Então para que ficar esquentando a cabeça? Fulano está falando mal de mim. Deixa falar, deixa falar. E mentira, irmãos. Um ditado popular que a mentira tem perna curta. A mentira nem perna ela tem. E a situação da mentira é: uma hora a mentira ela aparece. E na hora que ela aparece, tem dois pontos: ou o invejoso, ele vai ter que voltar e te pedir perdão. Realmente eu falei mentira contra a sua vida. Ou então a mentira vai ficar tão escancarada que todo mundo começa a ver que de fato era uma mentira. Não tem como negar, não tem como fugir e dizer: isso aqui talvez era verdade, é uma meia verdade. É impossível que isso aconteça. Então a mentira ela vai por dois caminhos. Uma hora ela vai aparecer, e na hora que aparece, as pessoas vão entender realmente quem estava errado era fulano, o que era o problema era fulano, era ciclano, e Deus ele vai fazer a grande obra. A importância pessoal, o autoconhecimento. Reconhecer os tipos de comportamento tóxico é fundamental para estabelecer limites saudáveis e perseverar o bem-estar. É necessário nós identificarmos esses relacionamentos tóxicos, esses tipos de pessoa, para que nós venhamos afastar. Nós temos que parar e analisar dentro de nós mesmos e ver para que lado nós estamos caminhando. Veja o que Efésios 5, 15 e 16 vai dizer: portanto,
Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Veja que o apóstolo Paulo vai começar dizendo: vede prudentemente. Prudente como a serpente. A serpente ela não vai chegar dando alarme, gritando: ei, cara, eu estou chegando, eu estou passando e eu vou atacar um que estiver na minha frente. Não, a serpente ela chega ali, silenciosa. Quando ela vai atacar ali, por exemplo, a sua presa, ela vai silenciosa. Na hora que a presa assustou, já passou. Então não adianta. Não, né? Tem muitos que tiram referência só pela cascavel. A cascavel, quando ela vai mesmo fazer o seu serviço ali, ela não vai ficar avisando. Ela fala: opa, deixa eu atacar aqui, eu estou avisando, estou chegando. Não, é bem assim que funciona. Então nós temos que ser prudentes como a serpente. A serpente ela não chega gritando e dando alarde. Tem muitas coisas na sua vida que não está dando certo, é porque você está fazendo, muitas das vezes, como a galinha da Angola, né? A galinha da Angola, que ela sai avisando: opa, estou chegando. E começa: eu estou fraco, quando você sabe que ela está passando. Você sabe que ela está chegando. Então na nossa vida nós não podemos ser desse jeito. Nós temos que ser ali como a serpente. Na hora que a pessoa olhar assim: fulano já conseguiu essa bênção, mas que isso, eu nem fiquei sabendo. Não, eu já vou mostrar que a bênção já chegou. Eita glória. Mas antes disso, tem coisa que... E o fortalecimento emocional. Desenvolver a resistência emocional ajuda a enfrentar e eliminar a negatividade presente nas relações interpessoais. Colossenses 3,2 vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Enquanto nós ficarmos focados apenas aqui, nós vamos continuar sofrendo. Mas quando nós começarmos a focar lá em cima, fulano está falando mal de mim, opa, irmão, eu estou lembrando lá de cima. Na hora que eu chegar lá, eu vou dar língua de ouro, eu vou conversar com Cristo, eu vou poder caminhar do lado do outro. Mas fulano falou que vai te difamar para lá fora. Irmão, eu estou lembrando que Cristo ele já está me justificando lá, ele da glória. E ele está comigo. É isso que nós temos que nos preocupar. É com as coisas, é com as coisas espirituais. Louvado o nome do Senhor. E nós concluímos essa mensagem com Provérbios 20 e 22. Abra sua Bíblia para você ver essa conclusão maravilhosa. Provérbios 20 e 22. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 20 e 22 vai nos dizer: não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a glória a você.